Benfica oferece 100 milhões por Pedro, é isso mesmo. E agora, Rodolfo Landim vai liberar o artilheiro? Matheus Cunha entra na mira, vira alvo de clube inglês. Este é o nosso bate-papo aqui de hoje sobre o Mengão, clube mais querido e amado do Brasil e do mundo. Sem mais delongas, o presidente Rodolfo Landim disse que o Pedro só sai pelo valor da multa, que é de 100 milhões de euros. Aí chega aqui o Benfica, oferece quase os 100 milhões, para ser mais exato, 97 milhões, só que de reais, por 80% aí do passe do Queixada. O valor da multa dele é de cerca de 530 milhões de reais. O Flamengo nem quis ouvir, né, essa proposta lá do Benfica. Já batemos a meta de venda de jogadores desde o início do ano, com apenas uma venda, que foi a venda do João Gomes, que foi mais de 100 milhões de reais. A meta do Flamengo para esse ano era de 61 milhões de reais em venda de jogadores. Já ultrapassamos quase 5 vezes este valor. E mesmo assim, vamos ultrapassar e muito o valor, a arrecadação no final do ano de mais de 1 bilhão de reais. Então o Benfica está achando que o Flamengo está precisando de dinheiro. Não é bem assim. Dinheiro, quanto mais, melhor. Mas não podemos perder um ativo do Flamengo por um valor tão baixo. Eu não sei a sua opinião. Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Já batemos, então, a meta e o Queixada tem contrato aí com o Flamengo até 2027 por este valor. Não dá nem para tomar um cafezinho. O Flamengo ainda foi muito gentil em ouvir, né, o que os portugueses, o que o Benfica iria ofertar. O presidente já bateu o martelo. Só pelo valor da multa, só por 500, mais de 500 milhões de reais. Então, Benfica, ó, mete o pé. E aí, lembrando, o Al Hilal ofereceu lá 30 milhões de euros, né, e um salário astronômico ao Pedro, cerca aí, para o Flamengo ficaria na casa de 150 milhões de reais. O Pedro seria um valor muito bom, né, porque ele ia acho que ganhar 4 vezes mais do que ganha aqui no Flamengo, acho que é 4 milhões de euros que ele ia ganhar lá no Al Hilal, e nem por isso o Flamengo ouviu a proposta, porque era apenas de 30 milhões de euros. Migão, para sair, o presidente já disse, só pelo valor da multa. E a expectativa é de que Pedro seja titular nesse jogo contra o Cuiabá pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, meus amigos, contra o Cuiabá, né? Lá o jogo lá na Arena Pantanal vai ser um jogo complicado, tem o Davidson, mas eu acho que o Queixada vai fazer, vai deixar o dele aí, não sei não. Deixa eu pedir aqui para você a sua inscrição aqui no canal, Ligados no Fla. Ela é muito importante aí aqui para o nosso canal, para o nosso crescimento. Hoje aqui um ambiente diferente, né, do que eu atualmente costumo gravar, mas é que eu não poderia deixar de falar sobre esses assuntos, este valor ofertado hoje pelo Pedro, pelo sexta-feira, né, pelo Benfica, que saiu no GE, e também este interesse pelo goleiro Matheus Cunha. Eu já vou falar para você, já pedindo a sua inscrição aqui, você que não é inscrito, você que já é, deixe seu like, isso é muito importante aqui para o nosso canal, para o nosso crescimento, e vem coisa boa por aí. E, como eu disse, o Nottingham Forest, né, time lá do Gustavo Scarpa, que o Flamengo fez até uma consulta para ver se conseguiria aí uma opção, caso negociar ali com o Gustavo Scarpa, ex-Palmeiras, ex-Fluminense, né, se reuniu lá com dirigentes do Flamengo, do mais querido. E aí eu pergunto, o que esses camaradas querem aqui? Querem levar qual jogador? Querem levar qual meia desta vez? Já levaram o Matheus França, foi confirmada a venda dele para o Crystal Palace, né, time aí do dono do Botafogo. Então vamos com calma, vamos com muita calma. Eu já pensei o quê? Veio o Nottingham Forest, deve querer levar mais uma joia, né? Sim, de fato é uma joia. Veio conversar sobre o goleiro Matheus Cunha, né, que é titular absoluto aqui do rubro-negro carioca. O Flamengo foi enfático também
junto lá aos dirigentes do Nottingham Forest, né? Disse que não iria estipular preço do goleirão, mas que se eles quisessem, né, que fizesse aí uma proposta ao Flamengo oficialmente, e o Flamengo ia estudar essa proposta aí para ver, até porque a janela está fechada, não tem como transferir neste momento, seria só para o próximo ano, então a janela de janeiro vai vir muito forte se o Matheus Cunha continuar com essa pegada, com essa boa performance, futuramente, quem sabe, pode ser que o Flamengo tenha que negociá-lo também por conta da sua qualidade, né? Aí vem times de fora de olho aí no goleirão. Por enquanto, amigão, nada a conversar. Estipula-se, segundo o GE, que os ingleses, o Nottingham Forest, ofereceriam de 8 a 10 milhões de euros, daí na casa de 50 a 55 milhões de reais por um goleiro, seria um valor assim a se pensar futuramente, né? 55 milhões por um goleiro é um valor assim para começar a conversar. De qualquer forma, né, mantendo essa boa fase, como eu disse, janeiro será crucial aí para o Matheus Cunha, o arqueiro do Flamengo. E deixa eu falar com você sobre o que o ex-preparador físico do Flamengo, Mário Monteiro, disse sobre Pedro. Ele revelou o que falta ao Pedro, ao Queixada, para ser o artilheiro nato completo. Olha só, o Mário Monteiro revelou, então, o que Pedro tem que fazer para ser um jogador completo. Abre aspas para o Mário Monteiro, né, sobre o Pedro, jogador aí do Flamengo que vem sendo muito criticado, né, por alguns, após essa questão aí de não querer se aquecer, vem toda aquela agressão, aí todo mundo ficou ao lado dele, mas o Queixada também foi criticado por querer, talvez, deixar o Flamengo, isso oficialmente não saiu da voz dele. Abre aspas, então, o que o Mário Monteiro disse sobre o Pedro, o Queixada. Ele e o Gonçalo Ramos hoje é o atual jogador lá do Benfica, e o Benfica está procurando aí substituir o Gonçalo Ramos, já que ele pode deixar a equipe portuguesa. Ele e o Gonçalo Ramos são diferentes em tudo. O Pedro é um matador, precisa de ter mais nervo, falta de sangue. É um jogador completo e tudo que chega à área ele finaliza. Chegue ao pé, chegue à cabeça, é um jogador de área sensacional, finalizador nato, mas não é um atacante que pressiona na frente e dos que vão à linha de meio campo defender. Fecha aspas, esta a opinião lá do Mário Monteiro, ex-preparador físico do Flamengo, sobre o Queixada, né? Então, para ser completo e até ter mais chances, né, talvez, de ser cobiçado por outros clubes da Europa, outros clubes do mundo, já que ele vem sendo também pela Arábia, por alguns times de baixo escalão ali da Europa e até pela seleção brasileira. Quem sabe o Pedro poderia chegar a ser titular da seleção brasileira caso escutasse aí os conselhos do Mário Monteiro, que é muito importante. Então, o artilheiro precisa de algumas mudanças, segundo lá o preparador Mário Monteiro. Vamos continuar aqui com a fala deles, a opinião dele sobre o Pedro. Para jogar na Europa, precisa de mudar um pouco essa cultura dele, do Pedro, né? Não tem características para pressionar e para baixar, para as linhas ficarem juntas. É bom jogador, precisa potenciar as qualidades, fecha aspas aí, do Mário Monteiro sobre o Pedro, o artilheiro do Flamengo aí no ano, né? Pedro, apesar de reserva, apesar de alguns jogos aí ficar na maioria das vezes na reserva, entrar no finalzinho, ter lá se queixado disso, eu acho bom. Eu não gosto de jogador que fica ali na reserva e fica tudo bem para ele, camarada. Fica tudo bem como o Cebolinha. Você vê o Cebolinha reclamar de vaga de titular? Você vê outros jogadores reclamarem de falta da titularidade, falta de jogar? Tudo bem, são educados, são jogadores do grupo, são, mas me incomoda esse passismo, né? Essa falta de atitude deles, não de atitude antidesportiva e falta de disciplina, como foi o Pedro, mas de incômodo por estar ali na reserva. Não é só fazer cara feia, meu irmão, é se dedicar nos treinos,
é chamar o professor, o que tenho que mudar para o senhor me colocar em campo. É isso que falta em alguns jogadores do Flamengo. E, de certa forma, eu vi o Pedro, não da forma que eu gostaria de ver, ele poderia ter feito isso de outra forma, talvez não acabaria lá naquela agressão, mas ele é vítima, lembrando disso. Eu queria saber a sua opinião. Você concorda com o Mário Monteiro que falta aí essas pequenas coisas aí para que o Pedro se torne um jogador, um artilheiro nato internacional? Deixe aqui nos comentários. Aliás, o seu comentário é muito importante. Eu sinto falta dele aqui para que nós possamos também discutir aqui no nosso vídeo. Beleza, galera? A você ligado no Fla, que gostou deste conteúdo e ainda não se inscreveu, não marque bobeira para ficar ligado e atento nas novidades, notícias, informações e tudo mais sobre o Mengão. É só clicar neste botão vermelho abaixo. Inscreva-se, não paga nada, é de graça. Você nos dá essa moral e fica hiper, mega, super ligado no Mengão aqui, ó. Clube mais querido e amado do Brasil do mundo. Amanhã tem Cuiabá e Flamengo. Tem aí todas as informações sobre essa partida aqui. O vídeo você pode clicar nele. Amanhã tem pré-jogo de manhã cedinho, aquele pré-jogo. Quem entra, quem pode sair, qual o provável time. Tudo sobre o Mengão só para você. Um abraço, até a próxima. Obrigado, minha gente. Valeu, nação rubro-negra. Tamo junto!